É isso aí, pessoal. Nossa primeira gravação aí no site do nosso blog. Espero que o pessoal goste. Vamos falar rapidamente aí sobre o modernismo, principalmente essa primeira fase que é importante para muita gente, né? Galera de segundo ano, de terceiro ano, do ensino médio, pessoal que vai fazer vestibular, Enem, UERJ específica, UF específica também, que a gente sabe que vai ter aí em 2013. Vale muito a pena ficar atento aí no modernismo da primeira fase. Tá? A gente sabe que o modernismo da primeira fase começa ali em 1922, né, com a Semana de Arte Moderna, e os principais autores dessa fase, dessa época aí, são denominados, são reconhecidos, né, pela sua grande eloquência, pela sua capacidade de produção poemática. Né? Claro que tem aquela liberdade conquistada com a Semana de Arte Moderna com a intenção de construir, construir a a identidade nacional, ou, segundo alguns literatos, confirmar essa identidade nacional que, de certa forma, já foi construída lá na primeira fase do romantismo. Bem, os principais poetas dessa fase são Mário de Andrade, Oswald de Andrade e Manuel Bandeira. Né? A gente chama esses caras aí de tríade modernista. Se um dia você ouvir falar em tríade modernista, já sabe que estamos falando a respeito de Mário de Andrade, Oswald de Andrade e Manuel Bandeira. Claro, existem várias informações acerca dessa primeira fase do modernismo, mas o que eu queria falar hoje é simplesmente sobre uma análise da poesia intitulada O Último Poema, justamente desse poeta Manuel Bandeira, tá? Da nossa primeira fase aí, junto com os outros dois, Mário de Andrade e Oswald de Andrade. Vale a pena ressaltar agora que Mário de Andrade e Oswald de Andrade não são irmãos como muita gente pensa, muita gente acredita. Não, não são irmãos. Bem, vamos lá. Logo aqui de cara, você pega o último poema e a gente percebe uma característica muito peculiar a essa fase do modernismo, que é o que nós chamamos de metalinguagem. Então você vai encontrar metalinguagem na maioria dos poemas da primeira fase, principalmente nos poemas de Manuel Bandeira. É interessante falar também que Manuel Bandeira, o poeta Manuel Bandeira, ele é um cara meio, eu posso dizer, pessimista, assim. Pessimista. Não chega a ser o pessimismo romântico, né? Não chega a ser um pessimismo da segunda fase do romantismo. Mas ele tem um quê que faz com que a gente raciocine, faz com que a gente pense sobre as negatividades da nossa vida, assim. Bem, então vamos lá. Sobre isso vale lembrar também aquela poesia super famosa dele, Vou-me embora para Passárgada, ou Pazárgada, como algumas pessoas falam. Bem, então, sabendo que o poeta Manuel Bandeira, tem um certo pessimismo nas suas poesias, né? E sabendo que nós trabalhamos também com a metalinguagem, aí, como eu comentei com vocês, são características importantes dessa primeira fase do modernismo e principalmente do poeta Manuel Bandeira, como eu falei com vocês. Vamos partir para uma análise mais contínua do texto. Bem, ele começa assim: Assim eu quereria o meu último poema. Bem, quando a gente fala em último, dá para você perceber que pode ser o último mesmo, né? Não o anterior, mas o último, né? De uma sequência, você tem o primeiro, o segundo e o terceiro, que é o último, e nunca mais você vai fazer poesia. Você já percebe essa negatividade, esse pessimismo aparente da poesia de Manuel Bandeira logo nesse primeiro verso dele. Tá? E ele continua, que fosse terno, dizendo as coisas mais simples. Então, simplicidade também é uma característica do modernismo. Simplicidade, simplicidade, temas cotidianos, né? Temas cotidianos. Isso em oposição ao romantismo. Em oposição ao romantismo, que trabalhava com temas grandiosos, né? Trabalhava com complexidade,
O romantismo fazia isso. Aqui no modernismo, principalmente com essa poesia de Manuel Bandeira, a gente vê que ele procura a simplicidade, ele procura o tema cotidiano, né? Menos intelectuais. A esse intelectual a gente também trabalha com a ideia da simplicidade que comentei com vocês. Né? Essa ideia de simplicidade, de cotidiano que ele trabalha. Só que nesse caso, além de fazer uma brincadeira aí com o romantismo, ele também faz uma brincadeira com o parnasianismo. Tá? Vale lembrar que o poeta moderno ele não é muito pró-parnasiano, né? Então há uma contrariedade à poesia parnasiana. A poesia parnasiana era complexa também, porém no campo da forma, era complexa em sua forma. O conteúdo era simples. Bem, ele continua. Que fosse ardente como um soluço, sem lágrimas. Tá? Então, um soluço sem lágrimas, que tivesse a beleza das flores quase sem perfume, né? A pureza da chama em que se consomem os diamantes mais límpidos, a paixão dos suicidas que se matam sem explicação. Tá? Então, como ele quer a poesia dele, então, no final? A última poesia. Né? Ele já pensa em final, ele já pensa em morte. Dá para saber essa questão negativa que ele fala, né? A paixão dos suicidas. Já percebe nessa paixão dos suicidas que ele coloca aqui uma característica bem forte desse pessimismo que eu comentei com vocês. Né? Se matam sem explicação. Existe uma paixão imanente ao suicida. Existe uma paixão que é própria do suicida, que ele se mata, mas que paixão é essa? Né? Qual é o questionamento que ele faz aqui? Né? O que se pretende saber? Eu quero uma poesia que seja ao mesmo tempo simples, né? Ao mesmo tempo básica, cotidiana, né? Ao mesmo tempo intencional, né? Alguma coisa simples, básica, tranquila, mas que seja também grandiosa. Mas grandiosa a comparação que ele faz, né? Que fosse ardente como, você percebe aqui esse recurso linguístico que é a comparação, que fosse ardente como soluço sem lágrima. Né? Então, um soluço sem sentimento, um soluço básico, simples, que tivesse a beleza das flores quase sem perfume, né? Então, beleza de flores insossas, né? A beleza de flores que não são interessantes, que não são importantes, que não são boas. A pureza da chama, então a pureza da chama mais potente, a chama mais potente, capaz, inclusive, de consumir os diamantes mais límpidos. Então, ela, ao mesmo tempo que a poesia é complexa, ao mesmo tempo ela é simples e básica. E assim ele quer a última poesia dele, tá? Deixando esse questionamento aí, deixando essa pergunta, né, essa dúvida no leitor, que faz, na verdade, com que o leitor pense, né, nessa construção da poesia dele, na construção do pensamento, do sentimento do autor. Tá? Então vale lembrar, principalmente a partir de agora, a partir dessa aula, você não pode sair desse vídeo sem ter na sua mente gravado que o modernismo de Manuel Bandeira, desculpa, Manuel Bandeira, trabalha com metalinguagem, trabalha com simplicidade cotidiana, né? Trabalha com o pessimismo, que não chega a ser tão pessimista assim, né? Não chega a ser tão enfático, tão abrangente quanto o romantismo, né? Mas é um pessimismo dele, vale lembrar Passárgada, como eu comentei com vocês. E é isso, tá? Então é isso aí, pessoal. Espero que essa análise aí da poesia e as informações teóricas tenham sido importantes para vocês e que vocês tenham um bom proveito. Até o próximo vídeo e bons estudos.